Existe algo curioso sobre o sucesso que quase ninguém percebe no início da jornada. As pessoas costumam acreditar que o que separa quem próspera de quem permanece no mesmo lugar são fatores externos: sorte, contatos, oportunidades, dinheiro inicial. Mas um dos homens mais ricos da história pensava de forma completamente diferente. Andrew Carnegie acreditava que o verdadeiro atraso na vida das pessoas não vinha da falta de oportunidades. Vinha de um hábito invisível. Um hábito silencioso. Um hábito tão comum que milhões de pessoas o praticam todos os dias sem perceber. E esse hábito tem o poder de atrasar anos, às vezes décadas, do potencial de uma vida. Carnegie observou isso desde muito cedo. Antes de se tornar um magnata do aço. Antes de construir uma fortuna gigantesca. Antes de financiar milhares de bibliotecas pelo mundo. Ele era apenas um jovem imigrante pobre trabalhando em emprego simples. Mas havia algo que ele fazia diferente da maioria das pessoas ao seu redor. Ele observava. Observava como os homens de sucesso pensavam. Observava como tomavam decisões. Observava como lidavam com dificuldades. E foi nesse processo que ele percebeu algo inquietante. Muitas pessoas não fracassam por falta de capacidade. Elas fracassam por causa de pequenos padrões mentais repetidos diariamente. Padrões quase imperceptíveis, mas extremamente poderosos ao longo do tempo. E entre todos esses padrões, Carnegie identificou um que aparece com frequência assustadora: a tendência de adiar o próprio crescimento. Não de forma consciente, mas através de um comportamento muito específico. A espera constante pelo momento perfeito. Esse é o hábito invisível. A ideia de que ainda não é a hora. Que ainda falta algo. Que ainda não estamos prontos. Que talvez seja melhor esperar um pouco mais. Esperar ter mais conhecimento. Esperar ter mais dinheiro. Esperar ter mais segurança. Esperar ter mais clareza. Enquanto a mente cria essas justificativas aparentemente razoáveis, a vida continua avançando. Carnegie dizia que existe uma diferença fundamental entre preparação e adiamento. A preparação constrói capacidade. O adiamento cria paralisia. Mas os dois parecem muito semelhantes na superfície. Ambos envolvem pensar, planejar, analisar, considerar possibilidades. A diferença está em um detalhe simples. A preparação leva à ação. O adiamento leva a mais espera. E muitas pessoas vivem presas nesse ciclo sem perceber. Elas passam anos planejando um futuro que nunca começa. Porque sempre existe mais alguma coisa que precisa ser resolvida antes. Mais um curso. Mais um plano. Mais um momento ideal. Mas Carnegie descobriu algo importante observando empresários e inventores da sua época. As pessoas que realmente transformavam suas vidas raramente esperavam sentir-se totalmente prontas. Na verdade, elas começavam antes disso. Começavam com incerteza. Começavam com medo. Começavam com dúvidas. Mas começavam. Porque entenderam uma verdade que poucas pessoas aceitam. A clareza raramente aparece antes do movimento. Ela surge durante o movimento. Enquanto alguém permanece parado esperando confiança absoluta, a mente continua alimentando as mesmas dúvidas. Mas quando a pessoa começa a agir, algo muda. Ela aprende. Ela ajusta. Ela descobre coisas que jamais teria percebido apenas pensando. Carnegie dizia que o mundo recompensa pessoas que entram no jogo, não aquelas que passam a vida inteira estudando as regras. E esse hábito invisível de esperar demais cria outro efeito silencioso. Ele reduz a confiança. Porque quanto mais tempo alguém passa imaginando possíveis problemas, mais o cérebro começa a acreditar que eles são inevitáveis. A mente humana tem uma tendência natural de amplificar riscos quando não está envolvida em ação. Mas quando a pessoa começa a agir, essa percepção muda. Problemas deixam de ser monstros imaginários e passam a ser desafios concretos. Desafios que podem ser resolvidos. Aos poucos, a confiança deixa de ser um sentimento teórico e se transforma em algo construído pela experiência. Carnegie acreditava que confiança verdadeira não nasce da ausência de medo. Ela nasce da repetição de pequenas vitórias. E essas vitórias só aparecem quando alguém decide agir apesar da incerteza. Existe também outro aspecto interessante desse hábito invisível. Ele costuma se disfarçar de prudência. Muitas pessoas dizem a si mesmas que estão sendo cuidadosas, que estão apenas esperando o momento certo. Mas Carnegie perguntava algo simples. Se o momento certo nunca chega, talvez o problema não esteja no momento.
Talvez esteja no hábito de esperar. E essa espera constante cria um efeito acumulativo extremamente poderoso. Um ano de adiamento pode parecer pequeno, mas quando esse padrão se repete por 5, 10 ou 20 anos, o impacto se torna enorme. Carnegie dizia que a vida raramente muda de forma dramática em um único dia. Ela muda lentamente, através de pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. E uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar é parar de esperar condições perfeitas. Porque elas quase nunca existem. Mesmo os empresários mais bem-sucedidos que Carnegie conheceu enfrentavam incerteza constante, mercados instáveis, crises econômicas, concorrência, mudanças inesperadas. Se eles tivessem esperado segurança absoluta, provavelmente nunca teriam começado. Mas havia algo que os diferenciava. Eles entendiam que ação gera aprendizado. Aprendizado gera adaptação. E adaptação gera progresso. Enquanto muitas pessoas esperam confiança para agir, outras agem para construir confiança. E essa pequena diferença de abordagem pode determinar trajetórias completamente diferentes ao longo da vida. Carnegie também observou que o hábito de esperar demais frequentemente nasce de um medo profundo de errar. Mas esse medo contém um paradoxo curioso. As pessoas tentam evitar erros permanecendo imóveis. Só que permanecer imóvel também produz resultados. Resultados que, muitas vezes, são muito mais limitadores do que qualquer erro cometido durante a ação. Porque erros podem ser corrigidos. Experiências podem ser ajustadas. Mas oportunidades perdidas raramente retornam exatamente da mesma forma. Carnegie dizia que o mundo pertence, em grande parte, às pessoas que se movem, não às que observam de longe. E esse princípio não se aplica apenas aos negócios. Aplica-se ao aprendizado, à criatividade, à liderança, à vida como um todo. A pergunta então se torna inevitável. Quantas oportunidades na sua vida foram adiadas por causa desse hábito invisível? Quantas ideias ficaram apenas no plano das possibilidades? Quantos projetos foram empurrados para um futuro indefinido? Carnegie acreditava que uma das maiores mudanças que alguém pode fazer em sua mentalidade é simples. Trocar a pergunta "e se der errado?" por outra pergunta. E se eu aprender algo que pode transformar tudo? Porque cada tentativa contém informação. Cada experiência contém aprendizado. Cada movimento cria novas possibilidades. E ao longo do tempo, esse acúmulo de aprendizado se transforma em algo extremamente poderoso. Capacidade. A capacidade de enxergar oportunidades mais rapidamente. A capacidade de tomar decisões melhores. A capacidade de navegar pela incerteza com mais tranquilidade. Mas essa capacidade só se desenvolve em um ambiente específico. O ambiente da ação. Carnegie dizia que muitas pessoas subestimam o impacto psicológico de simplesmente começar. O primeiro passo cria momentum. O segundo passo reduz o medo. O terceiro passo começa a construir confiança. E antes que a pessoa perceba, aquilo que parecia impossível meses atrás começa a parecer apenas parte do processo. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nessa história. Porque parar de esperar o momento perfeito não é apenas uma decisão externa. É uma transformação interna. Andrew Carnegie dizia que o maior obstáculo que alguém enfrenta raramente está no mundo. Ele está na própria mente. A mente humana tem um mecanismo curioso de autoproteção. Ela tenta evitar desconforto, evitar risco, evitar situações desconhecidas. E por isso, sempre que surge uma oportunidade que exige crescimento, o cérebro cria razões para adiar. Essas razões costumam parecer muito convincentes. Agora não é o momento. Preciso aprender mais primeiro. Talvez seja melhor esperar um pouco. Vou começar quando estiver mais preparado. À primeira vista, essas frases parecem prudentes. Mas quando se repetem por muito tempo, elas se transformam em uma espécie de prisão invisível. Uma prisão construída por pensamentos aparentemente lógicos. Carnegie observou que muitas pessoas vivem dentro dessa prisão por anos. Algumas passam a vida inteira dentro dela. E o mais curioso é que, do lado de fora, parece que estão apenas sendo cuidadosas. Mas, na realidade, estão evitando o desconforto necessário para crescer. Porque todo crescimento exige atravessar uma zona de incerteza. Sempre que alguém começa algo novo, existem perguntas sem resposta. Existe risco. Existe possibilidade de erro. Existe a chance de que o resultado não seja perfeito.
Mas Carnegie percebeu algo fundamental. O sucesso raramente pertence às pessoas que evitam esse território. Ele pertence às pessoas que aprendem a caminhar dentro dele. Enquanto alguns esperam sentir segurança para agir, outros agem para construir segurança. Essa diferença parece pequena, mas, ao longo do tempo, ela muda completamente a trajetória de uma vida. Pense em dois caminhos diferentes. No primeiro caminho, a pessoa passa anos esperando sentir confiança total antes de tentar algo novo. Ela analisa possibilidades. Observa o que os outros estão fazendo. Planeja, imagina, refina ideias. Mas raramente executa. No segundo caminho, a pessoa aceita que a confiança virá depois do início. Ela começa pequeno. Aprende enquanto avança. Corrige o rumo quando necessário. E aos poucos constrói algo real. Depois de 5 anos, essas duas trajetórias produzem resultados muito diferentes. Depois de 10 anos, a diferença se torna gigantesca. Carnegie dizia que o tempo é um amplificador silencioso. Ele amplifica decisões. Amplifica hábitos. Amplifica mentalidades. Pequenas escolhas repetidas todos os dias acabam moldando o destino de alguém. E o hábito de esperar demais, quando repetido constantemente, pode atrasar sonhos que poderiam ter começado muito antes. Mas existe outro aspecto interessante que Carnegie também observou. Muitas pessoas acreditam que precisam primeiro se transformar em alguém mais confiante para então agir. Mas a realidade costuma funcionar exatamente ao contrário. A confiança nasce da ação, não da espera. Cada pequena tentativa bem-sucedida cria uma nova referência mental. Cada desafio superado fortalece a percepção de capacidade. Cada erro corrigido aumenta a habilidade de lidar com o inesperado. E, aos poucos, a pessoa começa a perceber algo surpreendente. Aquilo que antes parecia assustador começa a se tornar familiar. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas difícil. E aquilo que antes parecia distante começa a se tornar alcançável. Carnegie acreditava que esse processo de expansão mental é uma das forças mais poderosas da vida. Porque quando alguém descobre que é capaz de aprender, adaptar e evoluir, o medo começa a perder força. Mas existe um ponto importante aqui. Esse processo nunca começa dentro da zona de conforto. Ele começa no primeiro passo fora dela. E esse primeiro passo quase sempre parece pequeno. Pequeno demais para parecer importante. Talvez seja uma ideia colocada em prática. Talvez seja uma decisão que foi adiada por muito tempo. Talvez seja uma conversa iniciada. Talvez seja um projeto que finalmente sai do papel. O curioso é que, olhando para trás, muitas pessoas percebem que mudanças enormes começaram com movimentos muito simples. Carnegie frequentemente dizia que o mundo raramente recompensa a perfeição. Ele recompensa movimento. Ideias imperfeitas colocadas em ação frequentemente produzem resultados melhores do que ideias brilhantes que nunca saem da mente. Porque o movimento gera algo extremamente valioso. Feedback. A realidade começa a responder. Novas informações aparecem. Novas oportunidades surgem. E a pessoa passa a operar em um nível completamente diferente de aprendizado. Enquanto alguém que permanece apenas no campo das ideias vive em um mundo de hipóteses. Quem age entra no mundo da experiência. E experiência é uma das formas mais poderosas de conhecimento. Mas talvez a observação mais importante que Andrew Carnegie deixou sobre esse assunto seja a seguinte. O hábito de esperar o momento perfeito não é apenas um atraso. Ele também cria arrependimento. Porque ao longo dos anos, muitas pessoas começam a perceber quantas oportunidades deixaram passar. Quantos projetos poderiam ter começado? Quantas ideias poderiam ter sido testadas? Quantas versões de si mesmas poderiam ter sido descobertas? E nesse momento surge uma pergunta inevitável. E se eu tivesse começado antes? Essa pergunta aparece com frequência na vida de quem passou muito tempo esperando. Mas Carnegie acreditava que existe uma forma simples de evitar esse tipo de arrependimento. Tomar decisões baseadas no aprendizado, não no medo. Em vez de perguntar e se der errado. Perguntar o que posso aprender tentando. Porque mesmo quando algo não funciona exatamente como planejado, o aprendizado adquirido raramente é perdido. Ele se acumula. E ao longo do tempo, esse acúmulo cria algo extremamente poderoso. Visão. A visão de enxergar oportunidades que outras pessoas não percebem. A visão de identificar caminhos que antes pareciam invisíveis. E essa visão raramente surge de forma instantânea. Ela nasce da prática.
da experiência, do movimento constante. Por isso, talvez a maior lição da filosofia de Andrew Carnegie seja extremamente simples. A vida raramente exige que você esteja completamente pronto. Ela apenas exige que você esteja disposto a começar. Porque o hábito invisível que atrasa tantas vidas não é a falta de talento. Não é a falta de inteligência. Não é a falta de oportunidades. É apenas a decisão silenciosa de esperar mais um pouco. Esperar mais uma semana. Mais um mês. Mais um ano. E quando percebemos, anos inteiros passaram. Mas a boa notícia é que esse hábito também pode ser quebrado com uma decisão igualmente silenciosa. A decisão de começar agora. Mesmo que ainda existam dúvidas. Mesmo que ainda existam perguntas sem resposta. Mesmo que o caminho não esteja totalmente claro. Porque, como Carnegie acreditava profundamente, o progresso raramente começa com certeza absoluta. Ele começa com coragem suficiente para dar o primeiro passo. Mas ainda existe um outro aspecto desse hábito invisível que quase ninguém percebe. Porque ele não aparece apenas quando alguém tem uma grande decisão para tomar. Ele também aparece nas pequenas escolhas do dia a dia. Andrew Carnegie observou que a maioria das pessoas imagina que a vida muda apenas através de grandes acontecimentos. Uma grande oportunidade. Um grande investimento. Uma grande decisão. Mas a realidade costuma funcionar de forma muito mais silenciosa. A vida muda através de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. E é exatamente nesse nível invisível que o hábito de adiar começa a causar impacto. Ele aparece quando alguém decide deixar algo importante para amanhã. Quando alguém evita começar algo que parece difícil. Quando alguém escolhe o conforto imediato em vez do progresso gradual. Essas decisões parecem pequenas. Quase insignificantes. Mas quando se acumulam durante meses e anos, elas moldam a direção inteira de uma vida. Carnegie dizia que existe uma diferença enorme entre intenção e execução. Muitas pessoas têm boas intenções. Querem aprender. Querem melhorar. Querem crescer. Querem construir algo significativo. Mas intenção, por si só, não altera a realidade. O que altera a realidade é a execução consistente. E aqui aparece um segundo hábito que frequentemente acompanha o primeiro. A tendência de superestimar o que podemos fazer em um único dia e subestimar o que podemos construir em alguns anos. Esse padrão cria uma frustração silenciosa. A pessoa começa um projeto esperando resultados rápidos. Quando eles não aparecem imediatamente, ela perde motivação. Então para. Depois de algum tempo, tenta novamente. Para outra vez. E assim entra em um ciclo de começos e interrupções. Carnegie percebeu que pessoas que realmente transformavam suas vidas operavam de forma diferente. Elas não estavam esperando explosões de motivação. Elas estavam construindo consistência. Mesmo quando o progresso parecia lento. Mesmo quando os resultados ainda não eram visíveis. Porque elas entendiam algo que poucas pessoas percebem. O progresso real raramente parece impressionante no início. Ele parece pequeno. Quase imperceptível. Mas quando pequenas melhorias se acumulam ao longo de meses e anos, o resultado final pode ser extraordinário. Imagine alguém que decide aprender uma nova habilidade. Se essa pessoa estudar apenas algumas horas em um único dia, o impacto será pequeno. Mas se estudar um pouco todos os dias durante anos, o nível de domínio alcançado pode ser completamente diferente. O mesmo acontece com negócios, relacionamentos, saúde, criatividade, liderança. Tudo que cresce de forma sólida costuma seguir o mesmo padrão. Pequenos passos, repetidos constantemente. E aqui está algo interessante que Carnegie observou sobre a mente humana. Nós tendemos a ignorar o poder dessas pequenas ações. Porque elas não produzem resultados dramáticos imediatamente. Mas o tempo transforma pequenas ações em grandes mudanças. E esse é um dos motivos pelos quais o hábito de esperar pode ser tão prejudicial. Ele interrompe esse processo acumulativo. Cada vez que alguém decide adiar o início de algo importante, está também adiando todos os benefícios que poderiam surgir ao longo do tempo. Carnegie dizia que o melhor momento para começar algo importante quase sempre parece imperfeito. Sempre haverá incerteza. Sempre haverá coisas que ainda não sabemos. Sempre haverá riscos. Mas também existe algo que muitas pessoas esquecem. O aprendizado não acontece antes da jornada. Ele acontece durante a jornada. Enquanto alguém permanece parado tentando prever todos os possíveis cenários,
a realidade continua mudando. E muitas oportunidades aparecem apenas para quem já está em movimento. Isso explica por que algumas pessoas parecem ter sorte. Na verdade, muitas vezes não é sorte. É movimento. Pessoas em movimento encontram mais pessoas, exploram mais ideias, experimentam mais caminhos e, por consequência, aumentam drasticamente as chances de encontrar oportunidades reais. Enquanto quem permanece esperando tende a observar essas oportunidades passarem. Carnegie também observou que a maioria das grandes conquistas da história começou de forma extremamente modesta. Quase todas começaram como uma ideia simples, uma tentativa pequena, um experimento inicial. Mas essas tentativas tinham algo em comum. Elas foram colocadas em prática. E quando algo é colocado em prática, ele entra em um processo de evolução. Ideias evoluem. Projetos evoluem. Pessoas evoluem. Mas nada evolui enquanto permanece apenas no campo das intenções. Existe uma frase atribuída a Carnegie que reflete bem essa mentalidade. Ele dizia que o mundo recompensa mais frequentemente pessoas que agem com imperfeição do que pessoas que esperam pela perfeição. Porque a ação cria realidade. E realidade cria aprendizado. E aprendizado cria crescimento. Talvez seja por isso que muitas das pessoas que mais avançam na vida não são necessariamente as mais talentosas. Elas são simplesmente aquelas que desenvolveram um hábito diferente. O hábito de começar, de tentar, de ajustar, de continuar, mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. E ao longo do tempo, esse hábito simples produz algo extremamente poderoso. Momentum. Momentum é aquela força que começa pequena, mas que se torna cada vez mais forte conforme o movimento continua. No início, cada passo exige esforço consciente. Mas depois de algum tempo, o progresso começa a ganhar ritmo. As oportunidades começam a aparecer com mais frequência. As habilidades começam a se desenvolver. As conexões começam a surgir. E aquilo que parecia lento no começo passa a acelerar. Mas tudo isso depende de um único ponto inicial. O primeiro passo. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode se fazer neste momento. Qual é o primeiro passo que você está evitando dar? Porque muitas vezes não é necessário mudar tudo de uma vez. Não é necessário ter todas as respostas. Não é necessário enxergar todo o caminho. Às vezes, tudo o que a vida pede é apenas um pequeno movimento na direção certa. E esse pequeno movimento pode ser o início de uma transformação muito maior do que você imagina. Porque quando alguém decide quebrar o hábito de esperar, ela também começa a construir o hábito de avançar. E esse novo hábito, repetido dia após dia, pode se tornar a força que finalmente acelera a vida que antes parecia estar parada.